A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações, porque todo vídeo que sobe na plataforma digital, o YouTube lhe comunicará por uma notificação. Deus abençoe a toda a Irmandade que tem compartilhado nossos vídeos, julgando que o nosso conteúdo é um conteúdo genuíno da Sagrada Escritura. Trazemos aqui uns assuntos, as abordagens, tudo alinhado às Sagradas Escrituras. Irmão, nosso vídeo de hoje, nós vamos fazer uma análise sobre o culto que foi atendido lá nos Estados Unidos pelo irmão ancião Silvano de Lemes. Silvano de Lemes, muita Irmandade interagiu, e achou um absurdo o que ele pregou nos Estados Unidos. Irmãos, vamos aqui agora no análise. Ele falou no culto que a teologia vai destruir espiritualmente aqueles que se achegarem a ela. Irmão, será que isso é verdade? A teologia nunca destruiu ninguém, irmão. Nunca destruiu ninguém, porque o que é a teologia? Qual é o ramo da teologia? A teologia, tel significa Deus, E logia é ensino de Deus. A teologia, ela trabalha no sentido da interpretação bíblica. Nós temos, por exemplo, irmãos, na teologia, que a Bíblia ela tem 4.000 anos de história. O livro mais antigo é o de Gênesis, E o livro mais recente é o do Apocalipse. Do Apocalipse tem 2.000 anos. Gênesis tem 4.000 anos de história. Como entender a Bíblia se não tivesse, irmão, uma ciência de interpretação? Vejam bem, a Bíblia ela tem o seu distanciamento. A Bíblia tem 2 distanciamentos que dificultam compreender a sua interpretação. Nós temos o distanciamento causado pela natureza humana, que é um distanciamento muito grande da natureza humana para a própria Bíblia. A Bíblia ela não caiu do céu pronta, irmão. Ela foi escrita em 3 idiomas que já não existe: hebraico, aramaico e grego. Hoje nós temos em Israel o hebraico Irishi, o grego, que era o grego do Novo Testamento, era o grego
koine. Agora nós temos o grego dominique. Então, irmãos, vamos ao outro. O distanciamento, temos o distanciamento temporal, temos o distanciamento contextual, temos e o distanciamento linguístico, o distanciamento autoral. Então, irmão, tudo isso nós aprendemos dentro da teologia. O que a teologia ensina. E também, nós temos também o hebraísmo, também, que é uma linguagem que quando nós não entendemos o hebraísmo, irmãos, nós interpretamos errado. É como está escrito lá em 24 de Samuel, né? Fala que Saul cobriu os pés. Cobriu os pés. Para nossa língua portuguesa, cobrir os pés é pôr um pano em cima dos pés, né? Mas ali cobrir os pés significa necessidade fisiológica. O que é isso? É um hebraísmo. Então, se não tiver a teologia para explicar, a pessoa vai pregar as coisas erradas. Agora, o que a teologia ensina? Ela ensina, irmão, ela estuda a revelação de Deus. A revelação que Deus quis deixar registrado é essa revelação que a teologia estuda. Olha, e ela estuda a teologia, a antropologia, que fala é o estudo do homem, a martiologia, que é a doutrina do pecado, a cristologia, a doutrina de Cristo, soteriologia, a doutrina da salvação, a eclesiologia, a doutrina da igreja, e a escatologia, a doutrina do fim das últimas coisas. Então, irmão, o que é que destrói a igreja? Não é a teologia, é os falsos ensinos, é os ensinos heréticos, é as heresias que destrói a igreja. Como, por exemplo, o Mazola pregou no Brás que Cristo ressuscitou e não entrou no reino. Só vai entrar quando a igreja entrar. Aonde que está escrito, irmão? Isso são ensinos destruidores, irmão. Ele falou também que a congregação é a graça. Já no outro culto, falou que é a graça de Jesus Cristo. Então, que Espírito Santo é esse, irmão? Espírito contraditório, que traz contradição. Agora, lê simplesmente só a Bíblia. Eles falam que interpretação pelo Espírito Santo. Que espírito contraditório é esse? O irmão L. Bianco falou no Brás, irmão, que a coleta faz parte da salvação. Aonde é que está escrito, irmão L. Bianco? Luiz Carlos falou que favor imerecido é uma expressão tola. Aonde é que está escrito isso? Que o favor imerecido de Deus é uma expressão tola. Então, irmão, esse espírito aí é o espírito das trevas, é o espírito do engano, da contradição, que está trazendo confusão, tristeza no coração da irmandade. Agora vamos ao outro ponto aqui que ele falou. O irmão Silvano falou, porque na teologia tem várias escolas de pensamento. Ele cita aqui calvinismo e os elianismo, né, que ele cita aqui, né, que são doutrinas, são linhas
de escolas, né, de teologia. Então, ele falou que não pode aderir a essas escolas. Interessante, Silvano, como é que o Luiz Carlos aderiu? O Luiz Carlos pregou a doutrina wesleyana e pregou no Brás as expressões de John Wesley. Ele falou no Brás que a salvação é assim, ele fez a tipologia de um navio, né, que só se salva aquele que entra dentro do navio. Isso daí, irmão, é ensino da escola de pensamento arminiano. E aí, como é que fala? Você pregou nos Estados Unidos que não pode aderir a essa escola. O Luiz Carlos, ancião do Brás, já pegou, né, a linha de pensamento dessa doutrina e pregou no Brás para a Irmandade. Veja bem, irmão, você fala que é o Espírito Santo. E a contradição? E a contradição? E essa contradição? Você pregou uma coisa dos Estados Unidos, o Luiz Carlos já pregou outra. Desconstruindo o que você pregou nos Estados Unidos. Agora, outra coisa. Você falou que muitos irmãos não estão crendo mais no dom de Deus, na manifestação. Mas quem acabou com a alegria da igreja foi os próprios anciãos, irmão. Sou testemunha. Na igreja, uma irmã falando em língua dentro da igreja, e o ancião repreender ela do púlpito. Cala a boca, irmã, que você está tirando a minha comunhão. Natanael Agrelo mandou muitas irmãs calar, de falar em língua na igreja. Agora você está colocando culpa na igreja, irmão. Quem fez essa devastação foi o ministério. Quem fez o povo não crer mais nas manifestações da igreja foi o próprio ministério, irmão. De ensinamento que era dado na igreja. Que aquele que fosse pegando, orando, até irmão de ministério, perdia o ministério. Eu vi, irmão, tópico sendo lido em Anápolis, no estado do Goiás, que era para a Irmandade se afastar dos irmãos que estavam orando, buscando a Deus. Agora você vem falar no culto, que é a igreja que não está crendo mais nos dons de Deus. Foi o próprio conselho, foi o próprio os anciãos que acabou, irmão, que acabou com a alegria da igreja. Sou testemunha. Eu estava aqui em Corunha, o ancião lendo a palavra e eu com a Bíblia aberta. Ele gritou lá do púlpito comigo para me fechar a Bíblia. Ainda bem que eu nunca se dobrei diante de ditador e falei para ele. Falei, irmão, a missão sua é pregar a palavra. Não se preocupar comigo. Entendeu? Quantos anciãos eu vi, irmão falando em língua na igreja. Eles mandaram irmã calar, moças calar. As irmãs saíam chorando na igreja. Nunca mais voltou na igreja. Agora, você vem falar no culto nos Estados Unidos, que os irmãos estão combatendo o dom de Deus, irmão. Irmão, tenha caráter, irmão, tenha brilho no ódio. Quem fez essa devastação, irmão, quem fez essa devastação foi o ministério, foi os anciãos. Muitos foram para droga, desses que foram repreendidos, muitos foram para droga, muitos foram para prostituição, muitos se tornaram macumbeiros, muitos tiraram a sua vida por causa da perseguição dos anciãos. Eu vivi isso dentro da igreja.
em Anápolis, os irmãos perseguiram no tempo passado, lá do ano 2000 e... no ano de 2000, 1995, 2000, 2006, perseguição tão grande, proibindo os irmãos de orar, que eu mandava ele, vai lá para casa, irmão. Vai lá para casa, que eu quero ver um ancião ir lá. Quero ver se vocês têm coragem. Lá em casa. Para o povo orar, se livrar da perseguição dos anciãos. Tive que ter punho firme, mandava a irmandade ir lá para casa orar. Agora, você vem num culto online, você vem num culto nos Estados Unidos, pregar que os irmãos não estão crendo no dom de Deus. Não é os irmãos que estão crendo, não, irmão. Foi os anciães que acabaram com a alegria da igreja. E agora nós estamos aqui para denunciar. Isso daqui é só o começo, irmão. É só o começo. Eu tenho muita coisa para falar aqui do que os anciães fizeram, do que esses anciães do Brás determinaram. Entendeu? Olha, foi ordenado um diácono em Anápolis, ele é o diácono mais velho, irmão Ferreira de Anápolis. Ele não cria no dom de língua. Entendeu? Irmã falando em língua dentro da igreja, ele mandava calar. Calar. Isso eu presenciei. Entendeu? Do próprio ministério. Agora você vem no culto, irmão, falar que é os irmãos que não creem mais no dom de Deus. Quem fez essa devastação, irmão, no meio da obra, foi o ministério do Brás. Outra coisa que ele fala aqui, irmão, que o conhecimento não é a via única de salvação. O conhecimento é a via única de salvação. O próprio Cristo falou lá em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que você vai conhecer a verdade? É através de revelação? Não, através de conhecimento. Através de conhecimento. Efésios, capítulo 4, do verso 13, lá fala sobre o conhecimento, né? Sobre o conhecimento de Deus, né? Para até que chegamos ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito. E lá fala que o conhecimento de Deus, irmão, amadurece a pessoa, traz maturidade para a pessoa não ficar seguindo os ventos de doutrina, sabe? Mas ter o discernimento, conhecimento de Deus, dá o discernimento para o crente, saber o que é de Deus, o que não é, o que vem pela via do engano e o que vem pela via da verdade, conhecimento de Deus. Oséias, lá em capítulo 6, do verso 3, fala que o povo de Deus foi destruído porque faltou conhecimento. Oséias 4:6 diz, conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor. Então, é através do conhecimento de Deus que nós vamos conhecer quem Deus é. É através do conhecimento de Deus que nós vamos conhecer os atributos de Deus, os atributos comunicáveis, que são o amor, a fé, a misericórdia, a fidelidade. São isso
atributos comunicáveis. E os atributos comunicáveis? Onipotência, onipresença, eternidade, onisciência. Esses são atributos incomunicáveis. Como nós conhecemos isso? Como nós sabemos o que é onisciência? O que é onipotência? O que é onipresença? É pela via do conhecimento, irmão. E quem ensina isso? É a teologia que ensina. Outra coisa muito grave que ele falou. Irmão, ele falou que a pregação de Pedro, no dia de Pentecoste, Pedro pregava e era traduzido para outras línguas do povo que estava ali. E falou que está escrito na Bíblia. E não está escrito, irmão. Não está escrito. Irmão, o que está escrito é que o povo que estava do lado de fora começou a falar que era 120 irmãos que estavam orando ali e que foram batizados com o Espírito Santo. Os que estavam de fora, lá falam, porventura não são todos esses homens galileus? Como é que nós vimos cada um falando as nossas línguas? Isso que está escrito. Agora, isso aí que ele falou no culto, irmão, que Pedro pregava e cada um entendia na sua própria língua, isso é mentira, irmão. Isso não está escrito em 2 de Atos dos Apóstolos. Mas é o resultado, irmão, de quem vai por essas revelações falsas. O que dá é isso. Mentir para a Irmandade, enganar a Irmandade, falar para a Irmandade o que não é realidade. É isso que está dando, irmão. Eles já estão declarados como falsos profetas, irmão. Os ensinos que eles estão ensinando para o povo são ensinos de verdadeiros falsos profetas. Ensinos contraditórios. Entendeu, irmão? Então, é o nosso análise aqui hoje. É mais outro falso profeta sendo declarado no ministério de ancião. Irmão, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu estou dentro da CCB 43 anos. Já vi muitas famílias ser destruídas, muitos casamentos ser desfeitos. Através de quê? Dessa suposta revelação de palavra que eles estão falando aí, que é revelação. Porque eu prego a palavra, sabe? Mas o que eu prego é alinhado com as Escrituras. Entendeu? Muita gente, irmão, muitas profecias de púlpito não têm cumprido. E muitos têm enfraquecido na fé. Muitos têm enfraquecido na fé. Muitos têm se tornado ateus por causa das falsas profecias saídas dos púlpitos, preferida pelos próprios anciãos. Sou testemunha, irmão. Não é que alguém me contou. Eu sou testemunha. Sou testemunha do estrago que está tendo nessa suposta revelação, que não tem nada de revelação. Tem nada de revelação. Mas por que isso, irmão? Porque vocês saíram do trilho da verdade. Vocês saíram do trilho da verdadeira palavra de Deus, que Deus deixou para nós, que é as Escrituras Sagradas. Vocês abandonaram ela. E outra coisa muito grave
que o Silvano de Lemes falou. Diz que os reformadores vieram, a reforma é para reformar a palavra. Isso não é verdade, irmão. A palavra não se reforma. A reforma é feita no coração do povo que abandonou a Escritura. O que é reforma? Irmão, a igreja, ela trilhou o caminho da verdade, embora já tinha muitas heresias, até o século V. Século V. A igreja ali ainda estava dentro dos trilhos apostólicos, dentro dos trilhos da palavra. O que aconteceu? A igreja se desviou da palavra e voltou para os dogmas, para as práticas pagãs. Então, o trabalho dos reformadores, o que foi? O trabalho dos reformadores foi trazer a igreja para a palavra. Reformar não é reformar a palavra, irmão. A palavra não necessita de reforma. O problema é que a igreja saiu dos trilhos da palavra. Ela saiu da forma. Então, reforma significa voltar à forma original. É isso que está. É isso que está nas doutrinas dos reformadores. O trabalho dos reformadores foi trazer a Bíblia para a igreja, porque a Bíblia foi tirada fora. Irmão, mais de 1000 anos de trevas, de intensas trevas. O povo voltou aos dogmas, à feitiçaria, às adivinhações, ao paganismo. Agora no século XV, XVI e XVII, foi que começou a grande reforma. Tanto Lutero, Calvino, Armínio, são os grandes bandeirantes que fizeram esse trabalho. Fizeram esse trabalho em trazer a igreja para a palavra viva. Foi isso que eles fizeram. Eles não vieram reformar a palavra. Isso que você falou para o povo, Silvano, é uma manipulação. É uma mentira. Irmão, é feio demais, irmão. Um ancião inventar as coisas. Inventar, irmão. Inventar as coisas. Se um dia eu ver pessoalmente, vou chamar você para nós comer uma pizza junta, entendeu? E ensinar para você o que é reforma. Já que você não estuda, não lê, né? Fica falando que os reformadores vieram reformar a palavra. Aonde que está escrito isso, Silvano? Qual é um artigo? Me mostra aí um artigo de algum reformador que veio para reformar, irmão. Para reformar, aí eles tinham que mexer na estrutura bíblica para reformar a palavra. Ele não mexeu na palavra. O problema da reforma não diz respeito à palavra, mas diz respeito ao povo que saiu dos trilhos da verdade. É feio mentir. É feio aumentar as coisas. Igual vocês aumentam. Esses anciãos do Brás aumenta também, irmão. É feio. Porque a verdade vem à tona. Vem à tona. O problema é de vocês ficam falando de Deus, de Cristo, mas vocês abandonaram. Foi Cristo há muito tempo. Vocês abandonaram Cristo. É tanto que é um número avassalador de irmandade que estão indo para as outras igrejas para se refugiar, para sair da confusão.
É irmãos do próprio ministério de vocês, cooperadores, ancião, fazendo carta e dizendo assim: estou saindo da congregação porque a congregação não tem evangelho verdadeiro, tem um evangelho falso e manipulado. É isso que nós ouvimos. E eu estou aqui dentro, irmão, e temos que partir para cima e falar a verdade. É feio mentir, irmão, usar de mentira, envolvendo os reformadores, envolvendo as igrejas reformadas, querendo passar uma ideia para a Irmandade, que igual presbiteriana, batista, assembleia, querendo passar para a Irmandade, como eles estão na teologia, eles não estão servindo a Deus. Irmão, é muito feio. Vocês são homem irresponsável. Vocês colocaram no tópico do ensinamento que não era proibido ficar falando mal das igrejas evangélicas. Vocês passaram por cima do próprio tópico que vocês escreveram. Vocês passaram por cima. Proibiram a Irmandade. Irmão, não pode se falar das igrejas evangélicas. Vocês estão dando um mau exemplo, um péssimo exemplo. Fico falando das igrejas reformadas. Irmão, vocês não têm vergonha. Não, irmão. Vocês não têm brilho na cara, não, irmão. Vocês escrevem um tópico de ensinamento, lê perante nós, que não é para falar das igrejas evangélicas. E vocês mesmo é que ficam falando, irmão. Irmão, é este assunto aqui de hoje. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.